O rapper Mr. Worldwide enviou um apelo veemente pedindo ajuda aos manifestantes cubanos no momento em que o regime comunista cubano suspende os serviços de internet em meio às manifestações civis em massa. As mortes por overdoses de drogas aumentaram quase 30% no ano passado nos Estados Unidos, chegando a quase 95 mil. Os especialistas apontam para vários fatores por trás disso. E 15 de julho marca um ano desde que um jovem de 17 anos liderou um ataque cibernético massivo no Twitter que comprometeu as contas de 130 dos maiores nomes do mundo e aplicou um golpe de mais de 100 mil dólares em bitcoins. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar com Cuba. O famoso rapper com Mr. Worldwide enviou um apelo veemente pedindo ajuda para os manifestantes cubanos. While they're losing their lives over there literally for something that we wake up every day and appreciate, which is freedom. Because this is about freedom and it's about human rights. E o senador Marco Rubio, que possui ascendência cubana, disse que todos os protestos começaram com uma canção também, mas uma canção sobre a liberdade e as mentiras de um governo sob um regime tirânico. Rubio disse que qualquer cubano que escutar essa canção é preso. Muitos estão dizendo que os acontecimentos em Cuba são sobre o fim do embargo. O Black Lives Matter emitiu uma declaração apoiando o governo de Cuba, condenando os manifestantes e culpando os embargos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos embargaram todo o comércio de entrada ou saída desde fevereiro de 1962, sob o governo de John Kennedy. Esse embargo também torna os investidores cautelosos quanto a colocar dinheiro em Cuba. Mas muitos especialistas dizem que essa não é a única razão dos manifestos de Cuba. Em vez disso, eles observam que a questão Estados Unidos-Cuba remonta à Guerra Fria, quando Fidel Castro derrubou o governo apoiado pelos Estados Unidos e implementou uma economia centralizada de estilo soviético. Muitos dizem que as questões se enquadram no comunismo, como Rudy Giuliani, que disparou contra o atual governo e tuitou: por que Biden e os democratas têm tanto medo de dizer que o povo cubano está se levantando contra o comunismo? John Kennedy disse uma vez: o comunismo às vezes teve sucesso como necrófago, mas nunca como líder. Nunca chegou ao poder em um país que não foi interrompido por guerra ou corrupção, ou ambos. A secretária de imprensa da Casa Branca disse na quarta-feira que eles levarão os protestos em consideração ao revisar a política dos Estados Unidos com Cuba. And it was the largest protest we've seen in Cuba in a long time. That will obviously have an impact on how we proceed. So we will see how things develop in the days ahead and develop our policy responses accordingly. E o chefe da agência americana para o Departamento Internacional também foi questionado sobre os protestos durante uma audiência do Comitê do Senado. What are the protesters in Cuba seeking and what are the impediments to their getting it? You only have to hear the cries on the street. People don't want to be repressed and they want to enjoy individual dignity. And the regime denies them that. E então, como está a situação em Cuba? Após os protestos generalizados, a polícia está reprimindo os manifestantes. De acordo com o Ministério do Interior de Cuba, uma pessoa morreu durante confrontos com a polícia na segunda-feira e mais de 100 foram presas ou estão desaparecidas. O presidente de Cuba disse que os manifestantes são violentos e que as forças de segurança do governo não estão cometendo abusos contra os direitos humanos. Apesar da tentativa do governo comunista de bloquear a internet e o serviço móvel como forma de impedir os manifestantes de se comunicarem, vídeos de protestos e repressões continuaram a aparecer nas redes sociais. Muitos compartilhados por exilados e parentes da Flórida, incluindo o senador republicano Marco Rubio. Muitos dos que protestaram disseram que estavam exaustos com a escassez crônica de Cuba. O governo atribui a falta de alimentos e remédios às sanções comerciais dos Estados Unidos, mas os exilados cubanos dizem que foram as esmagadoras restrições de Cuba à indústria privada que destruíram a economia da ilha. O presidente de Cuba proferiu algumas raras autocríticas durante o discurso de quarta-feira à noite na televisão. Ele disse:
Também temos que fazer uma análise crítica de nossos problemas para agir, superar e evitar sua repetição. Mas até agora ele tem colocado a culpa nos Estados Unidos. We call on the government of Cuba to refrain from violence. There are attempts to silence the voice of the people of Cuba. As relações dos Estados Unidos e de Cuba vêm mudando ao longo dos anos. Sob a administração de Obama, as embaixadas foram reabertas e muitas restrições dos Estados Unidos foram amenizadas na ilha. Mas isso mudou. The regime enriched itself. The Cuban people never saw any benefit from it. A administração Trump restabeleceu os regulamentos de viagens e sanções e nomeou Cuba como patrocinador do terrorismo. Apesar das promessas de campanha de retomar as relações diplomáticas plenas, a administração Biden ainda não tomou medidas. Até agora, os Estados Unidos não presenciaram um pico de imigrantes de Cuba. Isso de acordo com o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. Time is never right to attempt migration by sea. Allow me to be clear. If you take to the sea, you will not come to the United States. Enquanto os governos definem as relações políticas, alguns estão resolvendo as questões de Cuba com as próprias mãos. O governador da Flórida, Ron DeSantis, quer que as empresas da Flórida forneçam internet aos residentes em Cuba. DeSantis realizou uma mesa redonda com legisladores republicanos e membros da comunidade exilada cubana em Miami na terça-feira. Ele apresentou uma ideia para ajudar o povo cubano em meio ao protesto massivo em Cuba. What does the regime do when you start to see these images? They shut down the internet. They don't want the truth to be out. They don't want people to be able to communicate. And so one of the things I think we should be able to do with our private companies or with the United States is to provide some of that internet service via satellite. We have companies on the Space Coast that launch these things. Ele não forneceu detalhes sobre como fornecer Wi-Fi remoto, mas acrescentou que iria verificar para saber quais são as opções para que isso aconteça. DeSantis disse que todos os presentes concordam que os cubanos não estão reclamando de falta de vacina ou de uma questão tangencial. Ele disse, eles estão se revoltando contra uma ditadura comunista corrupta que governou a ilha com punho de ferro por mais de 60 anos. E agora vamos voltar para a questão das drogas. As mortes por overdose de drogas aumentaram quase 30%, chegando a um novo recorde de alta em 2020. O fentanil e outros opioides contribuíram com cerca de 75% dessas mortes. De acordo com o CDC, quase 95 mil americanos morreram de overdose de drogas em 2020. Esse é o maior número de mortes por overdose já registrado em um único ano. Muitos especialistas culpam os pedidos de estadia em casa da pandemia pelo número recorde. A diretora do Instituto Nacional de Abusos de Drogas considera as mortes assustadoras e diz que a pandemia criou uma colisão devastadora de crises de saúde na América. Um viciado em drogas que se recuperou, Armand Madeira, disse que sua recaída começou com o álcool depois que ele perdeu o emprego e ficou preso em casa o tempo todo devido aos bloqueios. E ele não está surpreso com o aumento das mortes por overdose. Só nos últimos meses conheci pessoalmente pelo menos 7 ou 8 pessoas que morreram por overdose de fentanil. Madela ouviu histórias semelhantes de outros viciados em recuperação sobre como o isolamento o levou à recaída. In the last few months alone, I personally know at least 7 or 8 people who have passed away from fentanyl overdose. Ele disse que seus pais o ajudaram a entrar em um centro de desintoxicação e, em seguida, ele entrou em um programa de recuperação. People were stuck on their own in their houses. They didn't have any sort of fellowship activity or any way to get out and, do things for themselves. Após 7 meses de trabalho intensivo e vida sóbria, ele se formou no Shoreline Recovery Center. And upon graduation, Shoreline offered me a job as a house manager, and that was really exciting for me. Um estudo publicado no mês passado descobriu que o lockdown não salva vidas, em parte devido ao maior número de mortes por overdose. Michelle Holbrook perdeu o filho devido a uma overdose no ano passado. Ela disse ao Epoch Times que ficou chateada com os funcionários que consideravam as lojas de bebidas negócios essenciais, mas proibiam reuniões pessoais sóbrias. E alguns especialistas temem que ainda mais fentanil esteja sendo contrabandeado para o país este ano por causa da crise na fronteira.
E voltando ao Twitter, há um ano, um jovem de 17 anos orquestrou um ataque cibernético massivo no Twitter que comprometeu as contas de 130 das pessoas mais proeminentes do mundo e aplicou um golpe de mais de 100 mil em bitcoins. Mas antes de entrarmos nisso, o Twitter anunciou que eles estão removendo a ferramenta Fleets. O spin-off do Snapchat não funcionou tão bem quanto funcionou para o Instagram. Em algumas coisas novas, pedimos desculpas. Agora, voltando ao ataque cibernético, por várias horas em 15 de julho de 2020, o Twitter parecia congelado, visto que muitas contas de grandes nomes foram apreendidas. Nomes como Jeff Bezos e Elon Musk foram vítimas do ataque. O ataque cibernético do ano passado levantou uma série de problemas, com mais de 330 milhões de usuários tendo sido facilmente hackeados. O ataque cibernético do Twitter e o golpe do Bitcoin, adicionado às chamadas por segurança cibernética mais rígidas, que muitos dizem ter sido ignoradas, chamaram a atenção sobre a enorme quantidade de ataques cibernéticos que atingiram as estruturas críticas dos Estados Unidos. O maior gasoduto do país também foi vítima, elevando os preços da gasolina e causando escassez na costa leste, na fábrica de carnes JBS, e o mais recente foi na empresa de TI dos Estados Unidos, a Kaseya, com cerca de 15 centenas de seus clientes comprometidos em todo o mundo. A Casa Branca intensificou as medidas de segurança cibernética desde o cyberataque do oleoduto Colonial no mês passado. Biden assinou uma ordem executiva após o ataque do oleoduto Colonial. Ele disse que isso ajudará a melhorar a segurança cibernética do país. Ele busca equipar melhor a investigação federal com ferramentas de segurança cibernética e também incentiva o setor privado, que opera grande parte da infraestrutura crítica do país, a melhorar seus próprios padrões de segurança cibernética. Ele também criou um conselho de revisão de segurança cibernética que se reunirá após grandes ataques cibernéticos para analisar e fazer recomendações futuras. E o que dizer do envolvimento do governo no Twitter? O Twitter divulgou seu relatório de transparência na quarta-feira. Nele, o Twitter disse que contas verificadas de quase 200 jornalistas e meios de comunicação em sua plataforma enfrentaram mais de 350 demandas legais de governos para remover conteúdo no segundo semestre de 2020. O relatório observa que o Twitter removeu 5 tweets. A maioria dos pedidos veio da Índia, seguida pela Turquia, Paquistão e Rússia. A Reuters observa que o Twitter também recebeu mais de 38 mil demandas legais para retirar vários conteúdos, o que representa uma redução de 9% em relação ao início de 2020. O Twitter seguiu com quase 30% das demandas. Isso acontece enquanto o Twitter, junto com outros grandes gigantes de tecnologia, estão na mira dos legisladores que revidam com leis antitrust. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, testemunhou essa marcha no Congresso sobre desinformação. Os CEOs do Facebook e do Google também se juntaram a ele. Essa audiência foi chamada de Nação da Desinformação, papel da mídia social na promoção do extremismo e da informação. Isso ocorre em meio a um crescente escrutínio sobre o papel que as empresas desempenham na desinformação em torno da eleição. A Organização de Direitos Humanos Anistia Internacional emitiu uma declaração antes da audiência. O vice-diretor em exercício da tecnologia da Anistia, Joe Westby, disse: as empresas de redes sociais não conseguiram proteger as pessoas de conteúdos nas suas plataformas que incitam à violência ou à defesa do ódio. E apesar dos crescentes apelos por ação, os usuários continuam a ser bombardeados com publicidade altamente direcionada, mensagens políticas e propaganda. Acrescentando, essas empresas apelam para nossas emoções de medo e raiva para nos manter olhando para nossas telas. Tanto os democratas quanto os republicanos veem a remoção do escudo de responsabilidade criado pela Seção 230 como uma forma de fazer as empresas de mídia social mudarem de atitude. Antes da audiência, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, argumentou que empresas como a dele não deveriam ser responsáveis pelo conteúdo compartilhado pelos usuários, desde que essas empresas sigam as melhores práticas. Em jogo está o que é conhecido como Seção 230 da Lei de Decência das Comunicações. É uma lei de 1996 que limita as responsabilidades da plataforma de internet pelo conteúdo compartilhado em seus sites. Embora os editores possam ser responsabilizados por qualquer conteúdo que postem, as plataformas de mídia social são protegidas pela Seção 230 do Communications Decency Act, que afirma que nenhum provedor ou usuário de um serviço de computador interativo deve ser tratado como um editor ou orador de qualquer informação fornecida por outro provedor de conteúdo de informações.
tanto democratas quanto republicanos veem a remoção do escudo de responsabilidade criado pela seção 230 como uma forma de fazer com que as empresas de mídia social mudem seus hábitos. Os governos Biden e Trump criticaram a seção 230 por diferentes razões. Os republicanos acusaram as empresas de Big Tech de policiamento desequilibrado de conteúdo do usuário em plataforma de mídia social, sufocando pontos de vista conservadores e liberdade de expressão. Os democratas argumentam que as empresas não estão fazendo o suficiente para conter a desinformação e o discurso de ódio. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!